Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Segunda de Timóteo 1, 15. Por favor. Ixi, agora vai. Ficou bom. Todo mundo? Amém? Vamos lá. Você deve estar ciente de que todas as províncias da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fíngelo e Hermógenes. Queria ficar até aqui. Queria orar também. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse momento. Ministra em nossos corações, Senhor. Derrama mais e mais a Tua graça sobre a nossa vida, Pai. Que essa palavra possa vir cortante sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão aqui, ó Deus. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pensa num peso dessas palavras que Paulo escreveu. O grande apóstolo Paulo, aquele que pregou para multidões, abriu igreja, investiu em gente, trouxe o evangelho para os gentios, para os não-judeus. Olha a importância de Paulo. Hoje a gente só está aqui porque Deus usou Paulo. Ele está aqui escrevendo nesse versículo 15 que todos deixaram ele sozinho. Ele ficou sozinho. Então aqui a gente percebe que a dor do abandono, ela é real. Ficar sozinho, ele sente, ele escreve nessa carta. Até aconselho vocês depois com calma, lerem depois o livro de 2 de Timóteo, que ele é bem forte, mexeu muito comigo. E aqui Paulo demonstra isso. Aí eu pergunto para vocês, quem já não passou por isso? No momento da sua vida, algum momento, as pessoas que você ajudou ou investiu, simplesmente as pessoas sumiram, não estão mais ali, te deixaram na mão, te abandonaram. Essa experiência é horrível, é muito ruim. E eu quero trazer para vocês esse momento, o plano de fundo do que Paulo escreveu, nesse momento que ele escreveu exatamente este versículo. O contexto histórico é o seguinte: Paulo, nesse momento, ele está preso na prisão de Roma, acorrentado num calabouço, num período na qual o imperador de Roma, Nero, uma pessoa que gosta de fazer fogueiras, ele taca fogo na cidade de Roma e culpa os cristãos. E a partir daí começa uma perseguição de pessoas sendo mortas brutalmente, sendo crucificadas, cristãos sendo tacados fogo, cristãos sendo tacados em arenas para leão ser devorado por gladiadores. Esse é o contexto na qual Paulo escreve esta carta. E é por isso que aí é um dos fatores que as pessoas abandonaram Paulo, porque se associar a Paulo é a mesma coisa que se considerar preso ou então morto. As pessoas fugiram por medo. E esse foi um dos fatores que Paulo escreve nessa carta, que o abandonaram. E Paulo escreve para Timóteo, ele escreve uma carta pastoral, dando conselhos a Timóteo, porque Paulo sabia qual era o seu destino, e o seu destino estava próximo, que era a morte. Essa segunda carta de Paulo para Timóteo é uma carta aconselhando o velho pastor aconselhando a um jovem pastor, falando: Timóteo, apesar de tudo que você vai fazer, vai acontecer, pessoas vão te abandonar. E além disso, é uma carta de despedida, porque Paulo já sabia qual era o seu destino. Ele aconselha. Só que ele não faz só uma despedida, ele fala a Timóteo: apesar de tudo que vão fazer contigo, mas eu falo, persevere na fé e nos serviços, porque apesar de tudo, Deus não me abandonou. Deus não vai te abandonar. Amém? Mas hoje eu não queria focar nas pessoas que foram embora. Eu quero focar nas pessoas que ficaram. E as pessoas que não fecharam a porta, mas as pessoas que construíram pontes. E é justamente nesse cenário de solidão que surge uma figura quase anônima, que faz toda a diferença na vida de Paulo, que está no versículo 16, que diz o seguinte: que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo,
Aqui eu quero abrir um parênteses e falar, Gabriel e Pâmela, um bom nome para o filho de vocês. É uma boa sugestão. Vamos voltar aqui. Porque diz o seguinte, porque muitas das vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo aqui, ele aparece 2 vezes na Bíblia. Agora, aqui no versículo 16, e ele aparece depois só no capítulo 4, na saudação final de Paulo, que ele menciona Onesíforo. Onesíforo não abriu igreja, Onesíforo não fez milagre, Onesíforo não fez coisas extraordinárias, mas Paulo deixa aqui nominalmente o nome de Onesíforo. Isso é uma grande coisa. No versículo 16, em outras Bíblias, aqui a palavra diz que Onesíforo me recreou. E eu fui buscar do grego qual o significado dessa palavra. E a palavra diz anapsos. Desculpa o meu grego, né? Está meio enferrujado. A tradução é refresco, alívio, encorajamento para a alma. Onesíforo foi para Paulo como um copo de água fria num dia quente. Como eu trabalho com piscina, imagina um dia quente, você chega na sua casa, aquele ar-condicionado gelado. Aí tu, meu pai, agora sim, estou fresco, refrigerou a minha alma. E assim foi Onesíforo para Paulo, uma fonte de alívio. E o significado do nome de Onesíforo? O que traz de benéfico? Uma pessoa fonte, que faz benefícios na vida de outros. Esse é o significado de Onesíforo. E eu queria continuar com vocês o versículo 17 e 18. Diz o seguinte: pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Onesíforo, ele vem de Éfeso, vai até Roma em busca de Paulo. Ele não é aquele tipo de pessoa, tentei achar Paulo, não consegui. Tá bom, vou voltar para minha casa. Não, achei. Não. Onesíforo não desistiu, ele foi até encontrar Paulo. Ele não desistiu, ele não parou, ele continuou. No versículo 18, Paulo diz o seguinte: Senhor, lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Meus irmãos, esses 4 versículos mexeu demais comigo, demais. A palavra diz que ela corta para os 2 lados, e realmente essa palavra foi até a minha alma, assim, cortou profundamente. Saí daqui muito refrigerado. E eu consegui destacar 3 pontos nessa palavra. 3 pontos que eu queria trazer com vocês, que vão te ajudar, vão me ajudar a ser pessoas transformadoras. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é: crie pontes e não muros. Queria que você repetisse comigo: crie pontes e não muros. No versículo 15, Paulo fala que ele foi abandonado. No capítulo 14, ele ainda fala o seguinte: no meu julgamento ninguém apareceu. Quantas vezes nós fomos feridos ou decepcionados? E a reação natural, quando você é ferido, é levantar muros. Erguer muros. Mágoas constrói muros. Esse é o modo de autodefesa. Me machucaram, eu vou levantar muro. Ninguém vai mais me machucar. Acabou, vou ficar sempre na minha defensiva. Mas você pode estar se perguntando: mas André, você não sabe o que fizeram comigo no passado. O que ocorreu na minha história. Não, eu não sei. Eu sei quem sabe, que é Deus. E se você está aqui hoje para ouvir essas palavras, é porque Deus quer fazer algo na sua vida, assim como fez na minha vida. Amém? E o que eu queria deixar para vocês também: o que fizeram conosco no passado não pode determinar o nosso presente. O nosso presente, o que aconteceu não pode bloquear as novas conexões. E o primeiro passo para você se libertar dessas coisas que fizeram contigo no passado, te feriram, é o perdão. Que o perdão liberta. Esse é um primeiro passo. Só não quero focar no perdão, não. Mas é só para dar o primeiro passo para você começar. No versículo 16, Paulo diz assim: diz que Onesíforo se
não se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo é uma pessoa fonte para Paulo. E as pessoas fonte não deixam o passado se prender no presente. Paulo poderia estar se fechando. Paulo tinha toda a situação para ele se amargurar, se fechar, não deixar mais criar conexões com pessoas. Mas Paulo recebeu Onesíforo com gratidão. Paulo não levantou muros. Onesíforo foi ponte de vida para Paulo. Mas para a gente receber esses refrigérios, nós precisamos nos conectar com outras pessoas fontes, pessoas pontes que são vivas. E essas pessoas vão te ajudar a restaurar aquilo que você foi ferido no passado. Lá em Gênesis 2:18, na parte A, o próprio Senhor disse que não é bom que o homem esteja só. É lógico que esse versículo está se referindo ao casamento do homem e a mulher, a importância de estabelecer família. Mas aqui também diz que a solidão não é um estado desejável. A importância de um relacionamento entre marido e mulher é fundamental, é ótimo, faz parte da vida. Mas também um relacionamento fraternal, o relacionamento com ter comunhão. Hoje você está aqui, é uma forma de criar um relacionamento. Amém? Deixa eu te contar um segredo que eu descobri que também é muito importante. Quando uma pessoa é picada de cobra venenosa, vocês sabem como é que se arruma o antídoto, a cura? Com o próprio veneno da cobra se faz o antídoto. Se pessoas feriram vocês, te machucaram, a única forma para restaurar é através de pessoas. Mas quais pessoas? As pessoas fonte. Assim como Onesíforo está sido na vida de Paulo. Então, se você quer ter cura, se conecte com pessoas fontes. Pessoas que estão com as fontes abertas. Uma pessoa fonte traz benefícios na vida do outro. E por isso eu quero deixar agora o próximo tópico, que é: se conecte com pessoas fonte. Repete comigo, não quero ser chato. Se conecte com pessoas fonte. Identifique quem são essas pessoas na sua vida, na sua caminhada. Identifique quem são. Paulo diz que Onesíforo foi o alívio, trouxe ânimo. Ele foi a fonte de alívio para Paulo. Hoje, se você está aqui na igreja, se você conhece Jesus, alguém falou para você. E se alguém falou para você, essa pessoa foi fonte. Hoje, você está aqui na igreja, na chamar, porque alguém te convidou, alguém te chamou, essa pessoa é uma pessoa fonte. Amém? E o Onesíforo, ele na verdade, ele é o resultado dos encontros com Paulo. Onesíforo se torna leal a Paulo, por quê? Porque ele vê em Paulo os frutos, os exemplos, a referência. Paulo diz em 1 Coríntios 10:11, diz o seguinte: seja meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Onesíforo só seguiu a Paulo porque ele viu em Paulo os resultados do que Paulo estava pregando. Não é da boca para fora. Ele estava agindo, ele tinha momentos, ele estava ali mostrando o que era, como ele era. E Salomão também escreve uma coisa muito interessante em Provérbios 27:17, diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Salomão aqui enfatiza a importância do crescimento e o desenvolvimento entre pessoas. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Repete isso comigo de novo, me perdoa. Nós somos o resultado dos nossos encontros. E a pergunta que eu deixo para vocês: com quem você tem se encontrado? As pessoas que você encontra afia a sua fé ou enferruja a sua esperança? Quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas fonte no nosso caminho. Vou perguntar para vocês: quem já recebeu mensagem no WhatsApp, ou um áudio, ou uma ligação, ou uma visita inesperada na sua casa, naquele momento de que você precisava de um refrigério? Quem já recebeu? Glória a Deus.
É Deus querendo abençoar a sua vida, mandando pessoas fontes na sua vida. Eu acredito que vocês já conseguem identificar quem são essas pessoas na vida de vocês, porque eu identifico isso na minha. Pessoas fontes aparecem, de repente, em momentos como uma doença forte, agressiva, como um câncer. Deus coloca na sua vida pessoas que vão te ajudar durante o processo, a passar por esse processo. Períodos que você passa verdadeiras tempestades na sua casa, na sua família, ataques espirituais, Deus coloca pessoas fontes, pessoas oníferas para estender a mão e dizer, não, eu vou te ajudar, vem comigo. Ou a igreja promove um curso que ajuda a transformar homens em mulheres, e você sai de lá transformado e renovado, e durante o curso você percebe, caramba, tem pessoas aqui, fonte, oníferos, verdadeiras pessoas que estão me ajudando. E na minha vida não é diferente. Eu consigo identificar quem são essas pessoas. Quem são as pessoas que Deus coloca no meu caminho, que me ajudou a minha vida, ajuda a minha casa. Começando desde o meu nascimento, que meus pais foram as pessoas que me falaram que Jesus é o único caminho que eu devo seguir. Minha irmã, minha cunhada, meus cunhados, minha sogra, são pessoas fontes na minha vida. E quando chegamos aqui nos Estados Unidos, não foi diferente. Chegamos aqui em 2022, ficamos na casa dos nossos padrinhos de casamento, ficamos uns 80 dias. Durante esse período, conseguimos um apartamento em Coral Springs. Quem já visitou lá? A gente tinha na cela. Tínhamos um apartamento em Coral Springs. E a moça falou, me dá 10 dias para vocês entrarem na casa. Pô, glória a Deus. Nesse período, a casa onde a gente estava morando, o dono pediu a casa de volta. Estávamos 10 dias sem casa. Mas Deus coloca duas pessoas, uma família fonte. Uma família de verdadeiros oníferos que conhecemos em 2 dias. Nos receberam nas casas deles com muito amor. E de quebra ainda me ensinou a profissão de ser piscineiro. Eu consigo identificar. E na transição de trabalho, de construção para piscina, o Davi abre a geladeira e fala, papai, eu queria um iogurte de morango. E não tinha iogurte de morango porque eu ainda não tinha um pagamento certo. E nesse momento, minha esposa às vezes fazia um house clean, eu ainda procurando emprego. Ela coloca no WhatsApp que faz trabalho de house clean, coloca trabalho de babysitter. E Deus coloca uma família fonte e chama para poder fazer trabalho de babysitter. Eles combinam um preço e dá um valor a mais. Exatamente o valor que eu pude fazer compra e trazer o Danone que tanto meus filhos queriam. Mas não foi só isso. Foi a primeira, foi a segunda, a terceira vez. Todas as vezes que chamaram para minha esposa trabalhar lá, foi na provisão de Deus. Daí você conhece que ele é o pastor, está abrindo a igreja, está abrindo um ministério. Você se conecta, gera uma amizade bonita, começa um pastoreio junto, um discipulado. E numa quarta-feira à noite, a gente senta na beira da piscina, conversando com ele, o meu coração, Jesus falando no meu coração, falando, é hora de você derrubar os seus montes, os seus muros e fazer conexão, erguer as pontes. Meus irmãos, eu escutei ali uma oração que transformou a minha vida, porque coisas do meu passado que me machucaram, e eu escutei através da vida da boca do pastor, por oração, falando que os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Esse foi um momento que eu tinha um fardo nas minhas costas, ele saiu, porque eu derrubei os meus montes, os meus muros e fiz a conexão certa. Ali eu saí dali transformado, renovado. Senti ali o carinho na qual de falar que eu sou filho de Deus, o amor de Deus. Essa é a importância de você derrubar esses muros e fazer as conexões certas.
Depois a gente chega pro pastor, pastor, a nossa casa está com disponibilidade de ser a célula. Faz a célula lá em casa. Pastor, glória a Deus, amém, vá lá, ainda te coloca como líder de célula. Chega no primeiro dia, a gente arruma a casa, tudo bonito, cheiroso. Minha casa tão cheirosa quanto no dia normal, né? Minha esposa caprichou na limpeza, além do normal. Ela é caprichosa. Aí tá lá, nós 4, né, amor? E ninguém aparece. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ninguém aparece. Aí num dos encontros dos homens do reino, Deus separa um onesífero que eu gosto de falar, tio, dá desanimador, porque você prepara a sua casa e ninguém aparece. Aí naquele momento chega, filhão, não desiste não, comigo foi a mesma coisa, vai lá. Depois desse dia, começa a vir um, começa a vir 2. Numa dessas, ainda estava vindo poucas pessoas, 1 hora antes da célula, meus irmãos, eu e Karine estava conversando na cozinha e falando, nós temos que dar uma posição para o pastor, a gente tem que avançar ministerialmente, a gente não pode ficar na mesmice, a gente tem que tomar uma atitude. Me chega um onesífero na minha casa, uma fonte, que estava ali pedindo ajuda, e tinha poucas pessoas, então a gente começou a fazer rodízios de oração. E na oração dele, foi resposta do que a gente tinha conversado 1 hora antes da célula. Foi a partir dali que a gente chegou, pastor, eis-nos aqui, para a gente avançar junto, caminhar. Tem outros onesíferos, pontos que pagam umas coxinhas na casa do pastel, pagam a nossa conta. Outros ajudam a fazer mudança. Você vai fazer mudança, mobiliza, as pessoas vão lá te ajudar. Essas são pessoas, fontes onesíferas. E a gente consegue perceber. E o que eu posso falar para cada um de vocês, o que Paulo falou para Onesífero, que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Que o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Porque no momento certo, vocês trouxeram alívio, refrigério, o socorro para a minha vida e para a minha vida da minha esposa. E outra pessoa fonte que Deus colocou, que eu não tenho como deixar de falar, é minha esposa. Que muitas das vezes me dava a palavra de ânimo, está ali do meu lado. Em momentos de sacrifício, ela estava ali junto, sempre se sacrificando pela nossa família. Você é uma pessoa fonte, me traz inspiração, refrigério. Amém? E são pessoas assim que marcam as nossas vidas. E é hora de também a gente tornar por uma outra pessoa. O mundo está aí fora, sedento por pessoas que querem um refrigério. E o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês é: seja uma pessoa fonte como Onesífero. Repete comigo de novo, me perdoe. Seja uma pessoa fonte. Versículo 17 e 18 lá de 2 Timóteo, Paulo fala: pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Que o Senhor conceda misericórdia a Onesífero, da parte do Senhor. Você sabe o quanto serviços ele me prestou. Meus irmãos, depois a célula nunca ficou vazia lá em casa, depois desse momento. Mas acho que 2 células atrás, o nosso estudo foi sobre sonhos. Foi, pastor, né? Sonhos, né? Sobre sonhos. Eu acho que todo mundo falou. O único que não falou foi eu. Eu não pude falar porque estava bem cheia a célula, graças a Deus. E o meu sonho é ser uma fonte para minha família, ser uma fonte para os meus filhos, ter uma referência para a minha igreja, ser referência para as pessoas que Deus coloca no meu caminho. E quando chegar, quem é que for celebrar o meu culto fúnebre, quando eu estiver bem velhinho, vai estar lá? Quando chegar nesse dia, que a minha família, a minha geração esteja lá, e as pessoas que Deus pôde colocar no meu caminho, podia ser fonte, que estejam também. Esse é o meu sonho, que eu possa ser fonte na vida de cada um que passa durante o meu caminho. E você pode também nessa manhã ser fonte, ser mais fonte, começando a partir da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Porque quando chegar lá na frente, seus filhos podem falar: eu só cheguei aqui porque meus pais investiram na minha vida.
Meus pais não desistiram. Me mostrou sempre o caminho que é Jesus. Mostrou como é ser cristão. Onesíforo aqui mostra pra gente o exemplo de uma pessoa, de uma igreja, como ser igreja, uma pessoa madura, uma pessoa confiante, de estar leal àquele que te tem como referência. Onesíforo trouxe benefícios para Paulo, porque Paulo plantou na vida de Onesíforo também. Você pode não pregar para multidões, você pode não fazer grandes coisas, mas você pode ser um diferencial na vida de uma pessoa que vai mudar multidões. Pessoas fontes não procuram aplausos, mas cumprem chamado. Onesíforo não fez milagres, mas foi um milagre na vida de Paulo. Onesíforo trouxe refrigério para Paulo. E Jesus também nos chama a sermos refrigério para o mundo. E ele deixou um roteiro, como viver, que está lá em Mateus, capítulo 5, do 3 ao 11. Os bem-aventurados. Cada bem-aventurança é um passo para ser uma pessoa fonte. E eu queria terminar para deixar com vocês esse final, esse sermão da montanha aqui também. Se você ler com calma, você consegue gerar lágrimas ao ouvir isso aqui e analisar. Versículo 3 lá em Mateus 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito servem sem competir. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Os que choram, consola e compartilha a dor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos pacificam, desarmam conflitos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que tem fome e sede de justiça defende e ajuda. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos liberam perdão e cuidados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração agem com sinceridade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles constroem pontes e não muros. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que, quando por minha causa os insultam e os perseguem, e mentindo, disseram a todo mal contra vocês. Quando você se decide ser uma pessoa fonte, você se coloca aqui, assim como um bem-aventurado, através da sua vida, é que Deus é glorificado. Deus glorificado na vida de cada um de vocês quando você se coloca nessa posição. Quando você se tornar essa pessoa fonte, Deus é glorificado através de vocês. E eu quero isso para a minha vida. E, para terminar, eu queria orar com vocês. Queria pedir para vocês ficarem de pé. Já estou terminando. Queria fazer uma oração com vocês. Que nessa semana vocês possam, que Deus, o Senhor possa mostrar para vocês as pessoas que estão precisando de refrigério, pessoas que precisam receber vida, encorajamento, esperança através da vida de vocês. Assim como esse espaço, os muros foram derrubados para poder ter esse espaço, que vocês possam quebrar esses muros que na sua vida você consegue perceber e se conectar com pessoas fontes. Amém? Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse momento, Deus, de poder colocar agora, determinar em nossas vidas que esses muros serão quebrados, seremos pontes, queremos conectar com pessoas, ó Pai, pessoas fontes, pessoas que Deus, que Tu coloca nos nossos caminhos, ó Deus, para trazer a restauração, para trazer alívio, para trazer, ó Deus, o refrigério, Pai. Abençoa a vida de cada um.
derrama sobre a vida das suas vidas o favor. Seja a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que hoje possamos sair daqui também determinados a ser essas pessoas que traz a diferença na vida de outra pessoa. Possamos sair daqui como um remédio na vida de outras pessoas. Que possamos ser agentes de transformação, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque essa palavra mexeu no meu coração, me trouxe a lembrança de pessoas, ó Deus, que trouxe bênção sobre a nossa casa, sobre a minha vida, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esse momento, Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque eu posso falar que eu e minha casa servimos a Ti, Pai. Queremos nos colocar, ó Deus, nessa posição de ser fonte na vida de qualquer um que esteja cruzando nossos caminhos, nos caminhando junto, passando, Pai. E que cada um aqui possa também se identificar e sair daqui como fonte transformadora na vida daqueles que cruzarem o seu caminho. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aí, pastor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados pela palavra aqui? Agora eu estou desidratado, já tinha suado tudo no louvor, agora eu chorei tudo na palavra. Acabou agora, tem que renovar o estoque de água. Eu acho que essa palavra, já vamos acabar, não precisa nem sentar. Essa palavra, ela não é sobre as pessoas, as outras. Acho que essa palavra, ela é sobre nós. Acho que essa palavra é sobre mim, essa palavra é sobre você. Eu acho até que Onesíforo, apesar de ser um nome muito esquisito, deveria ser um elogio, né? Você é um Onesíforo. Você pode falar para o seu irmão, fala assim, você é um Onesíforo. Você é um Onesíforo. Porque todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de transformação. Por mais que a gente acredite que a gente não tem nada para aprender. Um dia o Gabriel contando numa das células, ele contou algo que aconteceu com ele. Ele foi pregar o evangelho para um homem mais velho, né? Um senhor. E aí o senhor olhou para ele e falou assim: "You cannot teach new tricks to older dogs", né? Mais ou menos isso. Você não pode ensinar novos truques para um cachorro velho. Por mais que você acredite que você não tem nada para aprender, todos nós temos algo para transformar. Todos nós precisamos de um Onesíforo que não se envergonha das nossas algemas, né? Um dia eu conheci um Onesíforo, né? Igual o André falou, eu conheci um Onesíforo também. O pastor Edson assiste todas as palavras, então eu tenho que citar ele. Um dia eu achei um pastor que não se envergonhou das minhas algemas, olhou para mim e falou, e começou a me ajudar a romper certos muros, né? E ele falava assim para mim: "Felipe, para de falar não pelas pessoas. Tudo você fala não pelas pessoas. Para de falar não. Para de olhar as pessoas pelo pior que elas são. Olha pelo melhor que elas têm." Porque eu vim muito ferido, machucado perto para ele, e eu já esperava sempre o mal. A pessoa chegava para mim e eu falava: "Pastor, cuidado que você é 7'1", não vale nada." E ele abraçava e falava assim: "É meu amigo." E eu falava: "Meu Deus, não sabe ele quem ele está abraçando." E ele me abraçou igualzinho e falou assim: "É meu amigo." Eu falei: "Meu Deus, não sabia ele quem ele está abraçando." Todos nós precisamos de um Onesíforo. E nós podemos ser essas pessoas nos momentos mais oportunos, né? Essa semana teve muitos Onesíforos por aqui. A gente teve um problema ali que tinha um cano ali que o dono falou que alimentava água lá embaixo, e aí eu fiquei meio nervoso porque ele não deixou a gente trabalhar lá por baixo, e aí eu já fiquei nervoso. Já larguei esse negócio pra lá e já na minha cabeça falei assim: vou botar uma parede aqui e acabou, vai ficar esse cano, vai ficar essa parede no meio do caminho. Aí meu pai foi lá, sentou, pegou um martelo, pegou um formão, quebrou o chão, começou a quebrar o chão, deu um jeito, fez uma curva, fez um mistério lá e deu um jeito e passou. Onesíferos são pessoas que nos promovem paz. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: eu quero promover paz na tua vida. Eu quero promover paz na tua vida.
Tem gente que vem para promover caos. De igual maneira, Paulo fala de Onesífero, Paulo fala de uma pessoa chamada Alexandre o Latoeiro. De Onesífero ele fala assim, ó, esse não se envergonhava das minhas algemas. De Alexandre o Latoeiro ele falava assim, esse eu já entreguei para Satanás. Não seja Alexandre o Latoeiro, que feriu Paulo, mas seja Onesífero, que o acolheu quando ele estava em algemas. Amém? E eu queria só encerrar com um versículo. Efésios 4, versículo 15 e 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Então cresça em Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. Seja nós aqui, seja o corpo de Cristo, a igreja global, esse tanto de igreja que tem espalhado pela terra, é tudo um corpo só. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E sem parar. Queria orar com você. Você pode dar a mão para esse irmão que está do teu lado? Mas eu queria fazer uma oração por você e depois eu queria orar junto. E nessa oração que eu vou fazer, eu queria que você falasse com o Pai assim, falasse assim. Fala assim: Deus, me torna um Onesíforo. Senhor, me torna uma pessoa necessária. Eu quero ser necessário, que as pessoas sintam a minha falta e que as pessoas tenham prazer na minha presença. Pai Santo, nós te damos graça nessa manhã. Eu apresento aqui cada um, eu apresento o meu coração também. Eu quero ser, Deus, uma pessoa necessária. Eu quero ser uma pessoa necessária, que a minha ausência faça falta. Ah, Deus, e que a minha presença, Deus, traga prazer e paz. Em nome de Jesus, Deus, que nós sejamos assim como o Onesíforo, colocado na vida de pessoas para abençoar, para acolher, para chamar para perto, para discipular, para levar ao destino, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, se nós fizemos diferente. Nos perdoa, Senhor, das vezes que nós separamos ao invés de ajuntar. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós caminhamos na desunião ao invés da união. E, Senhor, eu te peço, derruba os nossos muros, nos ensina a esperar o melhor das pessoas, a não enxergar o pior delas, a não enxergar as algemas, a não enxergar a prisão, a não enxergar os pecados, mas enxergar o potencial profético. Nos ensina a enxergar aquilo que as pessoas podem se tornar e não o que elas são. Nos ensina a investir em pessoas e amar primeiro, porque assim o Senhor fez. O Senhor nos amou primeiro. Depois o Senhor nos lavou e nos transformou. Mas o Senhor nos amou primeiro, Deus. Obrigado por isso. Nós somos aqui, Deus, família, unidos. Que nós sejamos onesíferos para a vida um dos outros. Que nós caminhemos em união, Deus. E que os testemunhos, iguais os testemunhos que o André contou aqui, que eles sejam algo normal no nosso meio. Que eles sejam algo simples no nosso meio. Em nome de Jesus, nos usa nas horas certas. Nos usa a todo tempo. Te agradeço pela palavra, te agradeço pelo culto, te agradeço pela vida. Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.